Olá, aqui é o Carlos Nadalim do blog Como Educar Seus Filhos e este é o primeiro vídeo de 2016 do bloco Perguntas e Respostas. Nós recebemos uma pergunta que foi encaminhada pela Mariana Braga. Muito obrigado, Mariana, pela sua pergunta. Então vou ler primeiro para depois tecer alguns comentários. A Mariana diz o seguinte: muitíssimo obrigada pelo vídeo. Eu só gostaria de saber quando passa a ser realmente um problema a criança não falar. Digo, a partir de que idade? Meu filho tem quase 1 ano e 11 meses e ainda não fala. Ele só aponta, além de entender o que dizemos. Realiza tarefas que pedimos, aponta parte do corpo, por exemplo. Fico muito na dúvida em procurar ou não um profissional para ajudar, mas, por outro lado, também nem sei qual seria o profissional capacitado para isso. O que fazer? Mariana, é o seguinte, eu já discuti muito com o professor Luiz Carlos Faria da Silva sobre esse assunto e fiz aqui várias anotações que resumem um pouco dessas conversas que eu travei com ele. Em geral, as crianças começam a falar a partir de 1 ano e 8 meses, 2 anos. Isso vai depender de criança para criança, do tipo de estimulação, ou melhor, da qualidade de estimulação verbal que essa criança recebeu, certo? Então, num primeiro momento, você não precisa ficar desesperada. Meu filho, por exemplo, que recebia essa estimulação verbal que eu transmito aqui para vocês no blog, desde pequenininho, ele começou a falar com quase 2 anos, não é? As primeiras palavras. Então, nós não precisamos ficar preocupados. Como eu não conheço o seu filho, eu não posso emitir aqui um parecer a respeito da situação, certo? Mas, então, o que eu reservei para você e para aqueles que assistem a este vídeo? Eu reservei aqui algumas respostas que nós podemos esperar das crianças de acordo com a faixa etária, tá? Então, quando o assunto é comunicação, desenvolvimento de linguagem, crianças entre 6 e 12 meses vão balbuciar. Nós esperamos que as crianças balbuciem nesse período. Bom, já entre 12 meses, não é? Ou seja, 1 ano e 2 anos, nós esperamos que as crianças digam palavras soltas, não é? E em seguida consigam elaborar frases com 2 ou 4 palavras, certo? De 2 a 3 anos, você já espera que a criança aprenda de 2 a 4 palavras novas por dia. Veja só. Além disso, ela começará a nomear as coisas com mais rapidez. Entre 3 e 4 anos, as crianças já recitam, então, frases de histórias que escutaram, não é? Da leitura feita pelos pais. Mariana, então é mais ou menos isso que nós esperamos das crianças quando o assunto é desenvolvimento linguístico, desenvolvimento da fala. É claro que eu passei aqui alguns pontos, os principais pontos, de forma muito resumida, mas como seu filho tem ainda 1 ano e 11 meses, você não precisa se preocupar tanto. Mas você não acabou de dizer que as crianças nessa fase já são capazes de falar de entre 2 e 4 palavras? São. Né? Mas há crianças que começam com 2 anos, né? 2 anos em 1 mês. Então vai depender muito de criança para criança e do tipo de estimulação linguística recebida, da qualidade de estimulação, da intensidade de estimulação linguística. Então, a dica que eu dou para você é a seguinte: continue promovendo um ambiente de estimulação linguística, no qual você converse diariamente com seu filho, leia em voz alta para ele, para que assim no futuro ele converta tudo o que ele ouviu em fala, certo? Caso esse problema persista, procure então um profissional especializado, uma fonoaudióloga ou um bom pediatra para fazer uma análise mais apurada, certo? Então acho que é mais ou menos isso. Por fim, eu quero registrar aqui que já conheci crianças que começaram a falar com 11 meses, outras que começaram a falar com 2 anos e 6 meses, enfim. Nesses casos, essas crianças depois não demonstraram problemas no desenvolvimento da fala. Há alguns casos, sim, em que o atraso na fala pode prejudicar o desenvolvimento linguístico. Então é isso, esse foi o quadro Perguntas e Respostas. Se você tem
alguma dúvida, você pode encaminhar para perguntas@comoeducarseusfilhos.com.br e, se possível, responderemos as suas questões, certo? Então é isso, fique com Deus e até a próxima.